Olá pessoal, continuando a falar desse livro aqui, História da Igreja no Brasil, de Eduardo Ornaet. Então vamos na página 262. Ele vai falar assim: os jesuítas tiveram até a necessidade, segundo os imperativos inerentes à escravidão, de prender escravos em ferro. Então ele está falando aqui uma coisa mais direta. Primeiro, assim, a igreja se manteve como parte ideológica da escravidão. Agora ele está mostrando exemplos que a igreja esteve ativamente ali é, diretamente no tráfico, na escravidão, né? Aqui, é, jesuítas prendendo escravos em ferros. O padre-geral Francisco de Borja tinha proibido este abuso, mas a consulta provincial, reunida na Bahia em 1579 e presidida pelo próprio Anchieta, cujo espírito humanitário é universalmente conhecido, pediu que se retirasse essa proibição. Anchieta pediu para que retirasse, ou seja, pode prender em ferros o negro. Outro jesuíta famoso, Antônio Vieira, mostra na sua atitude prática diante dos escravos africanos até que ponto a escravidão negra era inseparavelmente unida dos destinos do Brasil na mente dos homens da época. Desde o seu primeiro sermão, os pretos, reunidos no engenho do Recôncavo Baiano, por ocasião da festa da Nossa Senhora do Rosário, em 1633, até o seu último sermão dos mesmos, uns 50 anos mais tarde, a atitude fundamental de Vieira não muda. Ele não se discute a legitimidade da escravidão negra na América. A escravidão indígena se discute, e arduamente, mas a negra não, pois ela é estrutural. Isso fica bem patente na sua reação diante da sugestão de um religioso italiano que, em 1691, pede a um capelão para enviar os negros revoltosos do quilombo de Palmares. O rei aceita, mas Vieira se opõe. Esses negros estão em estado permanente de rebelião, era sua tese. Fugindo dos engenhos, os negros tinham caído em pecado mortal de desobediência. Estavam, pois, excomungados. Numa carta a Roque Monteiro Paim, Vieira explica que seria um absurdo reconhecer a legitimidade de Palmares, mandando um religioso capelão, pois isso significaria o fim do Brasil, pelo menos em tese. Sem negros não há Pernambuco, e sem Angola não há negros. E por conseguinte, o Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. Vieira vê com clareza os postulados da situação. Sem escravidão não há Brasil. E como deve haver Brasil, deve haver escravidão. Joaquim Nabuco bem demonstrou como essa identificação da igreja com a mentalidade escravagista lhe tirou praticamente a possibilidade de ser, dentro do país, um elemento de transformação social. Isso está em Joaquim Nabuco, o abolicionista. Né? Ele diz assim: os monges de São Bento alforriaram seus escravos. E isso produziu entre nós uma explosão de entusiasmo. Isso aí já no movimento abolicionista, já no final, já 1870 e por aí. Contudo, o grande número de padres possuem escravos, sem que o celibato clerical os proíba. Esse contato, ou antes contágio da escravidão, deu à religião entre nós o caráter materialista que ela tem. Destruiu-lhe a face ideal e tirou-lhe toda a possibilidade de desempenhar na vida social do país o papel de uma força consciente. Entre nós, o movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à igreja. Nenhum padre jamais tentou impedir um leilão de escravos, nem condenou o regime religioso das senzalas. A abolição teria sido obra de outro alcance moral se não tivesse sido feita do altar, pregada do púlpito, prosseguida de geração em geração pelo clero e pelos educadores de consciência. Página 308, vai voltar a falar sobre o tema. Aqui ele fala de um visitador Cristóvão de Gouveia, né, português, que consultou a mesa da consciência em Lisboa, pedindo parecer dos moralistas e dogmáticos do reino sobre a questão da escravidão. Isso aqui da época do Miguel Garcia. O Miguel Garcia era um padre que se colocava contra a escravidão, tá?
Mas prontamente surgiu outra, a das perguntas indiscretas, que os padres faziam aos indígenas que encontravam nos engenhos do açúcar ou nas fazendas, no sentido de investigarem se estes eram livres ou escravos, em vista da liceidade do casamento. Os senhores se incomodaram muito com essa intromissão, conforme esse texto do senhor de engenho e cronista Gabriel Soares. Eles perguntam-lhes aos índios, os padres perguntam aos índios na confissão, como foram resgatados e de onde são naturais. E se acham que o resgate não foi feito em forma, dizem aos índios que são forros e que não podem ser escravos. Entende? Os índios, se eles fossem capturados em guerra justa, era justo escravizar esses índios. Senão, eles deveriam ser livres. Então, os padres, quando fazem na confissão perguntas aos índios, eles identificam ali se realmente ele era foi fruto de uma guerra justa ou não, tá? E ali, e se eles não for justo ser índio, o padre falar para ele: não, mas olha só, você não era para ser escravizado, não, porque você não foi pego numa guerra justa. Então você era para ser livre, né? Então o padre informa o índio que ele não deveria ser escravo e que se quiserem ir para suas aldeias, lá os defenderão e farão pôr em sua liberdade. Então veja, o padre está meio que incitando a revolta dos índios, né? Os que foram injustamente escravizados. Esse texto do século XVI já contém todo o dinamismo que finalmente levará à expulsão dos jesuítas do Brasil e do Maranhão. Percebe-se claramente que toda a questão da confissão dos que possuíam escravos indígenas gira em torno do tema da liberdade dos índios. Quanto aos africanos, parece que a igreja nunca teve escrúpulos desse tipo. Estes eram de antemão encarados já como escravos. E nunca se fez caso de consciência de sua escravização. É justamente por isso que a questão da confissão dos moradores renasce no Maranhão quando Antônio Vieira chega em 1652, em um plano pastoral bem definido. Ele combina com seus colegas qual atitude a tomar diante dos moradores, que possuem escravos indígenas, pois no Maranhão só existem escravos africanos em número muito reduzido, de sorte que os moradores se aproveitam da mão de obra indígena. Então percebe esse papel insuflador dos jesuítas, mas com relação à escravidão indígena, não a de negros, né? Aqui na página 321, fala de Nóbrega. Ele tem um livro, Diálogo sobre a Conversão do Gentio, obra que é reflexão em doutrina mais importante do século XVI no Brasil. A sutileza da distinção entre catecúmeno cristão e indígena em vias de escravização é tão fina que chega a desaparecer. Nesse escrito, revela fundamentalmente a insegurança de um homem que percebeu na prática que o indígena brasileiro, em contato direto com o cristianismo, desaparece como ser cultural e mesmo como ser físico. O diálogo sobre a conversão do gentio é, na realidade, um discurso doutrinário acerca de uma experiência fracassada. O tráfico negreiro, também estrutural, inevitável e, ao mesmo tempo, insuportável para os que pensavam dessa maneira mais profunda, suscitou a mesma perplexidade tanto em Portugal como no Brasil. Alguns teólogos, como Vitória, ou como reitor do Colégio Jesuíta de Luanda, já citado nessas páginas, aconselhavam a fechar os olhos, a não ter escrúpulos, ou diziam: na América, todo escrúpulo é fora de propósito. Tá? Então, escravidão negro é isso aí mesmo, não tem o que reclamar. Outros, como o jesuíta Afonso de Sandoval, denunciavam com vigor as violências e os subterfúgios que estavam sustentando o tráfico. Outros ainda, como Luiz de Molina, 1536-1600, que foi professor de teologia em Évora, em 1583, época crucial para a formação de uma doutrina evangélica adaptada às situações coloniais. Faziam pacientemente um inventário dos argumentos pró e contra o tráfico para finalmente optar pelo status quo. A perplexidade de Luiz de Molina acerca do tráfico negreiro lembra de Manuel de Nóbrega acerca da redução dos indígenas.
percebemos a mesma dialética na vida de Antônio Vieira, que sempre oscilou entre a corte e os aldeamentos, entre os sermões barrocos nas capelas reais de Lisboa e Roma e as visitas na região amazônica, entre os que ele chama o mundo da religião e a salvação das almas, entre a cátedra e a catequese. No final de sua vida, 1691, Vieira, como visitador, procurou levar os jovens que queriam ingressar na Companhia de Jesus a perceber esta dialética que tinha agitado toda a sua vida. São as retóricas, são as filosofias, são as cadeiras, são os graus que, na mesma religião, reputa o mundo por mais autorizados. Diante dessas retóricas e filosofias, existe a verdadeira teologia, que foge das academias, dos colégios, está presente nos aldeamentos de Maranhão. Então, esse conflito, né? Ou seja, ele vê o sofrimento ali do negro e do índio, e ao mesmo tempo ele vê toda essa teórica, essa retórica justificando aquele sistema. E você tem que conviver com esse conflito, né? Mas ele coloca aqui claramente, página 321. Então coloca aqui Alfonso de Sandoval e outros ali que se manifestaram sim contra a escravidão dos negros, né? Mas eram vozes minoritárias, né? Eram vozes minoritárias. Aqui, ó, mencionamos, além das obras citadas de Andreoni e Bense, o livrinho Estranho Etíope Resgatado, que o sacerdote baiano formado em direito Manuel Ribeiro da Rocha mandou imprimir em Lisboa em 1758, e que passou pelas 3 censuras, a do Santo Ofício, a do Ordinário e a do Paço, constituindo, ao que se diz, o primeiro brado abolicionista do Brasil. Quer dizer, você veja que é um panfleto abolicionista, praticamente, né? E que foi autorizado pela igreja. Passou pelas 3 censuras, né? Um panfleto a favor dos africanos muito antes do tempo em que a maioria dos espíritos se sensibilizava pelo tema, e que prova que houve sensibilidade diante do problema africano no Brasil, mesmo em pleno século XVIII. Outro livro interessante é o do beneditino lindense Loreto Couto, Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco, de 1757, no qual se observa uma nova abertura diante dos indígenas com a primeira penetração tocante à cultura indígena e da irredutibilidade à cultura europeia. A aproximação ainda é nova no livro do Loreto Couto, contudo percebe-se um sopro que anuncia futuras correntes teológicas, menos academicamente dependentes da Europa e mais genuinamente latino-americanas. A teologia da ação, que se revela nesses escritos, que o primeiro período colonial nos deixou, conseguiu se manifestar, apesar do clima de medo que pervadia toda a vida intelectual no Brasil durante essa época. Que o historiador Vanyar Hagen retrata nos seguintes termos: quem, como nós, teve ocasião de estudar em vários autos as formas dos processos dos tribunais do Santo Ofício, não pode deixar de falar dele sem logo maldizê-lo. Suas influências perniciosas passaram no Brasil ao máximo desde o século XVIII, em que as riquezas brasileiras começaram a seduzir os cobiçosos oficiais chamado Santo Ofício. Desse status em status, cujos ditames superiores a toda a lei diminuíram ao rei a majestade, ao governo, ao poder, aos tribunais a justiça, aos prelados a autoridade e aos povos a liberdade, não só de discutir, como até quase de pensar. Então o Santo Ofício era tão rígido como privava a liberdade não só de discutir, como até de pensar. Então veja o efeito na mentalidade desse controle do Tribunal do Santo Ofício no Brasil. Aí o Eduardo Ronait vai dizer assim: difícil é exagerar a influência negativa da Inquisição sobre a formação de uma teologia livre viva no Brasil. Em primeiro lugar, havia muita dificuldade em fazer circular ideias na colônia, visto que não existia nem universidade nem imprensa. Parece incrível, mas é verdade histórica que uma ordem régia, ainda em 1747, mandou destruir a primeira tipografia que Antônio Isidoro da Fonseca fundara no Rio de Janeiro.
Além disso, havia censura prévia e severa sobre livros importados. A Constituição de 1707 decretam que livros que tratem de matéria sagrada e andam sem nome de autor, quem os tiver ou vender sem primeiro serem aprovados pelo ordinário, incorre em penas. Então, é isso. Muito obrigado, então.